Tem que clicar. Ele demora um pouquinho para dar o plim, Deu. plim. Então, pessoal, vocês perceberam que no tutorial haviam duas partes, né? Parte um e parte 2, que são os exercícios. Alguns ficaram muito preocupados. Ah, professor, eu vou conseguir ou não resolver esse projeto? Quem vai me orientar? É uma atividade da disciplina, né? Muito mais do que pensar um projeto que ele vai ser realizado, embora que alguns são bem interessantes a ponto de a gente sempre dizer, olha, se um dia você puder fazer isso num PIC, no PIBIC, no TCC, é um projeto muito bom, né? Mas ele é uma atividade da disciplina, ele é a organização das etapas da pesquisa, né? Por isso é metodologia da pesquisa. E aí nós dividimos em duas partes. A parte 1, a maioria já fez, já postou para nós, né? E agora vem a parte 2, que a Rubinalva daí vai explicar com o tutorial. Depois de ela terminar essa explicação do tutorial, que é onde vocês preenchem, porque a gente já deixou ele pronto justamente para facilitar também, para vocês verem um modelo oficial da instituição. Então, tudo isso a gente pensou. Depois que ela terminar, então, de apresentar a parte do tutorial, eu mostro para vocês aquela tabelinha que a gente vai usar para avaliação. Hoje nós começamos a corrigir a semana 10, né? Provavelmente nós vamos levar um tempinho para corrigir, que a gente lê item por item. Lembrando, pessoal, que nós somos uma disciplina EAD. É diferente de uma disciplina remota que vocês estão tendo agora por conta da pandemia, né? E aí nós temos um prazo sempre maior para entregar as correções, que são 15 dias. Claro que nós sempre estamos conseguindo fazer isso em menos tempo. Mas se vocês repararem, não entregou semana que vem, é porque nós temos sempre um prazo maior, porque a nossa turma também é grande. Nós temos quase 200 estudantes na sala, né? Então a gente acaba não dando conta. E nós trabalhamos bem mais do que terças de manhã, né? Mas a gente sempre consegue entregar dentro do prazo, fazendo tudo certinho e respondendo as mensagens de vocês, tá? Bom, vou deixar a professora, então, Rubinalva, apresentar para vocês. Na sequência, depois eu entro e depois a gente abre para ver se alguém tem alguma questão. Só que daí eu paro de gravar, eu deixo gravar só essa parte que nós dois vamos fazer a orientação, para não ficar muito longo para quem vai assistir depois, tá? E aí as perguntas que vocês tiverem, a gente vai respondendo sem problema nenhum. É isso, professora Rubinalva, com você então. É isso aí, então bom dia a todos, que bom que vocês estão aqui. Então a gente quer falar um pouquinho mais do projeto da etapa 1 e da etapa 2, para que vocês consigam, né, ainda terminar essa tarefa. Como o professor Jefferson disse, essa tarefa, o projeto é interessante porque vocês vão exercitar muitos conhecimentos que vocês já vieram acumulando desde o início da disciplina, além das etapas que são importantes também, porque muitos cursos têm TCC, né, que é o trabalho de conclusão de curso. Como o professor Jefferson disse, quem sabe vocês ainda podem retomar esse projeto lá no final do curso para aprofundá-lo e desenvolver o TCC. Quem sabe, né? Se a ideia de vocês for bem interessante, vocês né, ficarem com essa ideia ainda amadurecendo até o final do curso, quem sabe vocês consigam continuar. Então, é uma expectativa. Mas é um exercício, como eu falei, para vocês retomarem os conhecimentos e, além disso, do conhecimento teórico, ainda exercitar na prática as citações e referências, que é muito importante, porque é só a gente exercitando que a gente consegue né, captar todos aqueles detalhes, que a norma é cheia de detalhes, né? Citação direta, indireta, citação de citação, e as referências, né? Elas têm muitos detalhezinhos que a gente vai aprendendo. Então, eu só vou projetar aqui, né, vou compartilhar aqui abrir o projeto. Como sempre, né, o Jefferson fica rindo, que demora um ano, né, Jefferson? Enquanto ele abre aqui. Foi, Jefferson? Vamos ver se ele foi. Ainda não? Está carregando. Sim, entrou. Foi? Ok. Sim. Então, vocês, só vou pegar o comecinho aqui, né? A introdução, vocês sabem que não era para, aqui não tem nada para escrever, né? Ou seja, quem ainda não fez, aqui só está indicando os itens. Para mim não está aparecendo o Word. Não? Não, eu acho que tem que abrir o Word. Está aparecendo a nossa tela de conversa. Não está aparecendo
Não compartilhou? Aqui está aparecendo. Para vocês está aparecendo o Word, pessoal, quem está nos assistindo. Ainda não? Não. Tá aqui, ó, você está apresentando para todos, mas para mim aparece a tela do Meet, então não foi mesmo. Está aparecendo nós conversando. Ô, senhor. Peraí. Aqui está dizendo interromper. Vamos ver. Ó, parar a apresentação. Que estranho, né? Será que é porque não está na minha tela, tem que ser da tua? Já não tem nada a ver, né? Qualquer um pode apresentar. Não. Tanto que é porque tu está apresentando a tela. Teoricamente, tu tem que abrir para ti mesmo o Word. Parar a apresentação, mas está aberto, meu. Ó, coloquei Aberto? parar a apresentação. Vamos ver. Vamos colocar de novo, então. Peraí. Não foi? Está carregando. Não, tu compartilhou a tua apresentação. Robinaldo, de repente eu compartilho aqui e tu fala pelo meu. Ó, ele não carregou, mas será... Peraí, vai ter que dar, como não? Ó, ele sai da tela já. Ó, ele sai da tela. A professora Rubinalva se desconectou. Tá. Pessoal, eu vou fazendo. De repente ela. Oi, Rubinalva? Qualquer coisa, professora Rubinalva, eu posso abrir aqui o meu e aí tu explica para eles pelo meu, porque é o mesmo documento. Teu microfone está desligado, tá, professora? Se eu estiver falando alguma coisa, ninguém está te escutando. Peraí, Jefferson, peraí. Deixa eu tentar a última vez que não vai, peraí. Tá, Jefferson, coloca ali que não sei o que não carrega ali, não sei o que deu. Já tá com o teu aberto aí? Tô, já compartilho aqui. Que coisa. Ok, vai. Só falando que eu vou mexendo aqui para ti. Tá. Então, vou retomando lá os alunos. A primeira parte... Ó, a primeira parte, então, só começa lá do comecinho, Jefferson, faz favor. Só porque vocês têm até amanhã, né, para postar. Então, aqui, tudo que está em vermelhinho é só ir preenchendo, né? Ó, o nome do curso de vocês, nome do acadêmico, tudo está formatado, o tamanho da fonte e negrito, maiúsculo, minúsculo, tudo formatadinho já, né? Vocês perceberam. Ok, então a capa, né, porque ela tem uma pontuação depois, se não me engano é um ponto, pode passar. Não está andando, né? Pode baixar, Jefferson. Travou? Ok, aí a introdução é composta por vários itens, né? Ali onde está escrito introdução, não se escreve texto nenhum, ela só está... Aqui alguns perguntaram, né, Rubinal? Pode falar. Não, pode continuar, eu ia falar exatamente isso. É que aqui algumas perguntas, né, nesse item aí, ó, introdução. A introdução, então, ela está só subdividida em vários itens, em 6 itens. Vocês vão preencher os itens. Aqui, onde está escrito introdução, não vai nenhum texto. Vocês vão começar pelo problema, ó. Vão escrever o problema, que é a pergunta que orienta o estudo, essa dúvida que vocês têm, essa curiosidade. Então, a pergunta:
Qual a importância, não sei do quê, como acontece isso, quais os motivos. É uma pergunta com a interrogação no final, ok? A hipótese é uma possível resposta para esse problema. Vocês vão afirmar, isto aqui é importante por isso, por aquilo. Ponto. É uma frase afirmativa que vocês vão afirmar a possível resposta ou vão negar. Então, é uma frase com ponto final, certo? Depois vem os objetivos. Temos o objetivo geral e os dois específicos. O objetivo é uma ação, que é o que vocês vão alcançar com o projeto de vocês. Então, vocês vão começar com o verbo no infinitivo. Analisar, compreender, pesquisar, identificar, verificar. Ponto final. O objetivo geral ele é macro, mais amplo, né? E o específico, vocês vão escrever 2 objetivos específicos, e aí que ele vai detalhar um pouco mais o estudo. Vocês vão pegar algum outro detalhe que vocês querem a mais do que o geral, que é o macro da pesquisa de vocês, certo? E, por fim, a justificativa, né? São 5 itens. A justificativa, entre 150 e 250 palavras, vocês vão escrever como se fosse uma introdução do trabalho. Um contexto inicial sobre a temática que vocês vão pesquisar e justificar, apresentar a relevância. Se vocês fossem um editor de uma revista, vocês leriam a justificativa e diriam assim, por que eu aprovaria esse projeto de pesquisa, né? Por quê? Que importância ele tem? Que relevância ele traz para a área de formação de vocês, para a comunidade científica? Então, por que é importante esse projeto? É isso que vocês têm que escrever na justificativa. Então, até aqui seria a parte 1. E uma pergunta que os alunos também fizeram é que se poderia colocar autor na justificativa. Até pode colocar algum autor para trazer algum dado, algum conceito, até pode, mas aí tem que colocar lá na justificativa, né? Se for feito citação no texto, na referência tem que ter, né, todos os autores citados durante o texto. E esse é o conceito de referências. São os autores citados, se coloca nas referências. Então, até aqui a primeira etapa. Essa entrega vocês têm que fazer até amanhã, né? E se algum tiver algum problema, vocês têm que comunicar aos professores, né? Para entrega. Pode entregar o arquivo inteiro, como está aqui. Manda o arquivo inteiro, não precisa cortar ele por esse pedaço. Manda todo, que a gente só vai ler até a justificativa. Ok? Tem uma pergunta ali, Jefferson, eu não prestei atenção na pergunta. Queria fazer a pergunta sobre o problema. Pode fazer, Poliana, pode fazer. Fica à vontade, Poliana. Professor, bom dia. Bom dia. Olha só, eu fiz o problema aqui, mas fiquei na dúvida, porque ali na parte da parte teórica fala que o problema ele tem que ser ligado a 2 pontos, e ele deve ser questionado, né? Daí eu fiz o meu problema, só que a questão é que eu não sei como que eu vou questionar ele, se para outra pessoa que vai ler, vai verificar isso, entende? Tá, pode dizer. Para mim não ficou claro, assim, como que eu faço o problema para ele ter essa questão, assim, de ser questionado, sabe? Não seja uma coisa pronta. Pode dizer o problema, pode dizer. Eu tenho que pegar aqui o arquivo. Eu vou pegar aqui o arquivo. Não lembra? Tá. Não. É só assim que eu fiquei na dúvida, eu construí o meu problema. Tá. Daí, o que fala lá que tem que estar ligado entre 2 pontos, colocar se X e Y tem a ver com isso, né, essa parte, ali no PDF, que é explicado ali na aula à distância. Uhum. É porque, assim, o projeto tem que ter uma interligação, sabe, Poliana? O título com o problema, com o objetivo, né, com os objetivos específicos, com a hipótese, ele tem que estar interrelacionado, entende? Tu não pode perguntar uma coisa no problema e no objetivo tem uma coisa nada a ver. Então, essa interligação é que ele precisa ocorrer durante todo o projeto. A mesma coisa que a fundamentação teórica. A gente pega o título e o problema e vê as principais questões, principais palavras-chave que temos para fundamentar, para escrever esses principais conceitos, para poder depois compreender os dados, quando for coletar os dados, que é outra coisa que vocês não vão fazer, né? Então, a parte teórica é essas pontas que a gente vai ligando, que a gente fala, né? Essa conexão que tem que ser feita, certo? Certinho. É isso. Mas depois tu consegue abrir ali e tu apresenta o teu problema que a gente vê se tá correto, tá, Poliana? Ok? No final? Pode, a hora que tu conseguir ali, pode ficar à vontade, tá?
E é importante que a Poliana perguntou, então é essa a ideia, que vocês vão também perguntando as dúvidas que a gente repassa aqui, depois, como o professor Jefferson falou, a gente abre para as dúvidas. Ok, então aqui, a segunda etapa, vocês vão entregar, manda o projeto inteiro novamente, né, o arquivo completo, para a gente corrigir a segunda etapa, porque a gente não tem como corrigir a segunda etapa sem olhar o título, sem olhar o problema da pesquisa, né? Por isso que o projeto tem que vir inteiro na segunda etapa novamente. Então, aqui na parte teórica, vocês vão ter aí entre 300 e 500 palavras, 3, 4, 5 parágrafos, que vocês vão escrever, buscar esses autores em livros, em artigos científicos, né? Não pode jogar a palavra lá no Google para ele buscar qualquer coisa. Então, sempre trabalho acadêmico, e ainda mais um projeto de pesquisa, por mais que ele seja um exercício para vocês, a gente sempre tem que buscar autores. Vocês têm livros aí clássicos que podem pegar alguns conceitos e artigos científicos, porque depois vocês precisam colocar lá nas referências, como eu falei, certo? Então, tem que ter o autor, tem que ter o título do estudo, tem que ter o ano, tem que ter o link, tem que ter a referência completa. Só queria reforçar isso, tá? Para não ficar depois complicado. Não pode colocar no texto link, nada, só na referência. Então, vou repetir. O referencial teórico se constrói cada parágrafo com o autor, tem que ter o autor. Ou o autor no início do texto, né, como vocês podem colocar, segundo Ferreira, conforme Ferreira, de acordo com Ferreira, para Ferreira. Ou colocar, e dessa forma ele vai em minúsculo, né? Sempre que o autor vai inserir no texto, ele vai em letra minúscula. Ou colocar a citação, e no final da citação, coloca o autor, sempre em maiúsculo, dentro do parênteses, com o ano. Se for citação indireta. Se for citação direta, terá sempre o autor, o ano e a página. O que vocês têm que cuidar daí com a citação é se ela é direta, longa ou curta, né? Vocês lembram? A citação direta, que é cópia fiel do livro ou do artigo, até 3 linhas, ela vai, entre aspas, normal no texto. E tem que ter a página sempre. Então, se vocês copiarem, lembrem sempre de colocar a página. Depois vocês vão ter que retomar o texto e ter retrabalho de buscar o texto para saber a página que vocês copiaram. Se vocês reescreverem a ideia do autor, só tem o ano, o autor e o ano. Sempre, essa, para vocês lembrarem sempre. Autor e ano, citação indireta. Vocês compreenderam a ideia do autor e reescreveram com as suas palavras. E se vocês copiaram tal como está no texto, autor, ano e página, certo? Então, retomando, a direta curta no texto, entre aspas, normal, letra 12, espaço 1,5. E se for mais de 3 linhas, recuado, daí tem que recuar 4 centímetros da margem esquerda, letra 10, espaço simples, sem aspas. Então, esse é o cuidado que vocês têm que ter quando estiverem fazendo esse referencial teórico. Então, retomando, como é que eu construo? Vocês vão pegar o título e o problema e vão ver o que eu estou tratando do quê? De que temática eu estou tratando? Então, eu tenho que pegar aquelas palavras-chave e dar conta de compreender aqueles principais conceitos que tem no meu título ou na problemática do estudo, certo? E escrever aí 3, 4, 5 parágrafos, em torno de 500 palavras, para que vocês compreendam esse estudo. Compreender a problemática é olhar, né, o que os autores conceituam sobre aquelas principais questões que vocês apontaram ali no título e no problema. Ok? Então, essa é a primeira parte. Vou repetir. Vários parágrafos, cada parágrafo com o autor. Não pode aparecer nada de vocês aqui, porque vocês ainda não construíram teoricamente alguns conceitos, então, somente dos autores, ok? Ao item 3 é a metodologia. O que a metodologia se refere? É como se vocês fossem ler o projeto de qualquer pessoa, vocês têm que identificar se é um estudo bibliográfico, né, que vai retomar só artigos e livros, só o que está publicado teoricamente, ou se vocês vão fazer uma pesquisa de campo, né? Então, isso tem que ficar claro, é a primeira coisa. Aí vocês vão preenchendo, né? Como é que é esse caminho para vocês conseguirem alcançar os objetivos e resolver a problemática do estudo. Aí vocês vão colocando se a natureza é básica ou aplicada, e vão fazendo frases, né? Não vão só preenchendo essa linha assim, né?
o estudo será desenvolvido por meio de uma pesquisa bibliográfica, ou por meio de uma pesquisa de campo, né? A abordagem do estudo será qualitativa ou quantitativa, né? Ou quali-quantitativa. A natureza aplicada, né? Ou básica. Quanto aos objetivos, se vai ser descritiva, exploratória, enfim. E depois, vamos colocar como é que farão esse estudo. Se vocês vão fazer em escolas, em hospitais, no fórum, onde vocês vão buscar esses dados? Vão fazer entrevista, questionário, os dois, com quem, quantas pessoas, vocês que vão aplicar, vão no questionário, vocês que farão a entrevista, farão um questionário pelo Google Forms, enfim, é escrever na metodologia o caminho da pesquisa para que vocês colham os dados. Essa é a ideia. Vamos ver a pergunta aqui, só um minutinho. Maria Eduarda está perguntando assim, vou voltar um pouquinho, ela está perguntando como assim, cada um com um autor. Até pode, Maria Eduarda, ali no referencial teórico, ter 2 parágrafos do mesmo autor, por exemplo, não tem problema, né? Pode ter. Na parte teórica, por exemplo, se vocês pegarem 2 artigos, ou 2 livros, ou um livro e um artigo, para fazer a parte teórica, pode ter, sim, 2 parágrafos com o mesmo autor, não tem problema. Mas sempre coloca o autor, se o autor e o ano, se for citação indireta, e autor, ano e página, se for citação direta, a cópia fiel. Tá, Maria Eduarda? A Poliana agora retomou ali. Depois que terminarmos esse projeto, vamos ter que desenvolvê-lo nas próximas aulas. Não, Poliana, esse projeto é um exercício somente para vocês aprenderem como fazer. Como a gente falou, lá, a maioria dos nossos cursos da Unesc tem TCC. Então, lá na 7ª fase, na fase final, geralmente, tem uma disciplina que é pesquisa, que é a elaboração do projeto. Aí vocês poderão retomar. Mas não, é bem importante a tua pergunta. Vocês vão só exercitar a escrita de um projeto de pesquisa. E como o professor Jefferson também falou, muitos alunos vão para o PIBIC, né, fazem iniciação científica. Então, é preciso ter um projeto para iniciação científica. Então, vocês já têm esse conhecimento que é bem importante, porque a maioria dos alunos aqui estão nas primeiras fases, né, então, por isso que tem esse projeto, porque vocês podem depois participar de vários outros grupos de pesquisa, coisa assim, e aí esse conhecimento é importante, tá, Poliana? Aí não vão executar. O que é diferente lá no projeto de pesquisa, quando vocês farão do TCC, que num semestre vocês elaboram o projeto, no outro semestre vocês executam a pesquisa e têm o resultado, certo? Mas no nosso caso é só o exercício mesmo esse aqui. Tá bom, Poliana? Ok. Então, voltamos ali, na etapa 2. O referencial teórico, a metodologia, agora o orçamento. O que é o orçamento? É quanto vocês gastarão com este projeto, né? Quanto vocês gastariam se eu fosse executar esse projeto? Eu teria que fazer pesquisa em 5 escolas, então eu teria que ter transporte ou gasolina, teria que imprimir questionários, 100 questionários. Então, transporte, custo unitário, R$10 cada viagem, custo total R$100, por exemplo. Fotocópias, aí fotocópias no outro, isso, professor Jefferson. Aí eu precisaria 100 cópias, cada cópia custa 10 centavos. Eu gastaria R$10, né? Então, isso que é importante, porque tem que projetar. Muitos cursos da área da saúde, por exemplo, né? Vou dar um exemplo do meu curso de educação física lá. Às vezes eles usam muitos testes, tem que fazer coleta de sangue, por exemplo, vamos dizer assim, precisam de aparelhos, precisam de como é que se fala para fazer o exame de sangue ali, aqueles produtos, agora esqueci o nome. Enfim, então são coisas que às vezes são caras, aquelas fitas, aquelas coisas. Então, tudo tem que projetar, porque o aluno teria que se organizar, né? Isso para o TCC é importante vocês pensarem. Que materiais que eu vou usar, quanto custam, onde estão disponíveis. A gente tinha aluno que vinham até materiais importados, né? E aí isso demora. Então, tudo isso tem que projetar, né? Por isso que é o projeto. É projetar toda a pesquisa para executar no momento seguinte.
momento posterior. Ok? Então, aqui é o custo unitário, custo total, e na última linha ali, custo total. Ah, eu gastaria com esse meu projeto R$300. Ah, então eu já sei que quando eu for executar a pesquisa, eu tenho que guardar R$300. Então, o projeto colocou 3 mil. Esse projeto está muito caro, você já viu? Ok. Certo? Então, aqui é o custo. Só isso que vocês têm que preencher. Pensar o que vocês gastariam, olhando a metodologia do estudo, e pronto. Vou dar um exemplo de pesquisa bibliográfica. Só um pouquinho, professor Gerson. Por exemplo, pesquisa bibliográfica. Eu não terei esses custos adicionais ali. Eu vou ter que comprar 2 livros, vou ter que, talvez, pagar um artigo lá que ele não está disponível nas redes, nas bases de dados. Então, eu poderia, daí eu projeto essas coisas, né? Eu quero um livro, comprar um livro. Ou quero pegar um arquivo lá na biblioteca, né, para eu ter acesso. Então, esse também é um custo que vocês podem projetar ali. Ok? Tranquilo? E depois temos o cronograma. O cronograma para o pesquisador é muito importante, porque ele precisa se organizar no tempo. Né? No caso aqui, vocês teriam, ó, março, abril, né, maio, vocês vão só... Aqui é colocar um xizinho, ou pegar o baldinho, aquele baldinho, e clicar em cima e pintar qual é o mês que vocês vão fazer. Por exemplo, elaborar o projeto, isso, ó, um X ali no março, abril, maio. São, né, vocês vão colocar ali. Submeter a aprovação do comitê de ética. Isso aqui, muitos cursos da área da saúde, quando tem pesquisas, tem que ter um comitê na universidade que aprova os projetos para ver se eles estão todos de acordo, né, com o comitê científico. Então, é só projetar. Faz de conta que seria junho e julho. Ok. Aí, se fosse o caso de desenvolver o projeto, que não é o caso de vocês, mas só para vocês entenderem como funciona, vocês vão colocar ali os outros meses. O que em agosto? Eu faço ampliar o referencial teórico. Revisão da metodologia agosto, setembro. Coletar os dados em setembro e outubro. Sistematizar os dados, enfim. E vou só preenchendo ali para eu me organizar no tempo e depois dar conta de executar esse projeto. Ok? Então, é simplesmente isso aí que vocês têm que fazer no cronograma para vocês simularem como vocês fizessem uma pesquisa projetando agora e executando no semestre que vem. É só uma projeção mesmo. Ok? E, por fim, as referências. Como eu falei antes, todos os autores citados no texto, na justificativa e no referencial teórico, vocês colocam aqui em ordem alfabética, né, seguindo essa norma da BNT, em ordem alfabética, né, pelo sobrenome do autor, sempre começa a referência pelo sobrenome do autor, então, do A para o B para o C, vai em ordem alfabética. O espaço ali, o alinhamento é simples, tem que alinhar à esquerda, né, para não ficar aquela... Quando tem os links dos sites, né, ficar aquele esticado, então, é sempre alinhado à esquerda, para vocês lembrarem, né, e tem um espaçamento entre uma referência e outra. Então, qual é a dica? Sempre que eu cito um autor no texto, eu já venho aqui e digito, para eu não esquecer de colocar o autor nas referências, certo? E aí, vocês têm lá aquelas normas das referências, tem que olhar, porque tem muito detalhezinho, né? Quando é artigo de uma revista impressa é uma coisa, quando é artigo de periódico online, tem que colocar o disponível em, acesso em. Quando é livro, né, tem o destaque que daí é do título. Quando é revista, o destaque em negrito é do nome da revista. Então, tem que olhar a norma, porque ela tem detalhezinho que vocês têm que olharem bem direitinho para ver, tá? Eu posso pôr um X em um mês ou em 3 meses. Deixa eu ver aqui. Isso, pode sim, Suami, pode colocar, às vezes a gente demora 2, 3 meses para fazer uma atividade, pode colocar sim, não tem problema. Deixa eu ver o que a Suami perguntou aqui. Na atividade da semana 11 não consta orçamento e cronograma. Sim, é porque aqui vocês vão seguir o tutorial, tá, Suami? O que tem no tutorial ali vocês vão preencher, tá bom? Esses dados serão todos fictícios. É que vocês não vão coletar dados, tá, Leandro? Vocês vão fazer só a projeção do projeto, só escrever como fariam. Vocês não vão coletar nada, certo? Só vão simular aqui no orçamento, no cronograma, desculpa, para vocês saberem que sempre que tiver um projeto de pesquisa, tem que ter um cronograma para vocês se organizarem no tempo e dar e concluírem o projeto, senão a gente não consegue, né? Aqui é só para vocês entenderem
que é preciso ter um cronograma no projeto, mas vocês não vão coletar nada, só vão mesmo apresentar isso que a gente está pedindo na semana 10 e na semana 11. Ok? Certo. Nada, Leandro. Ok, professor Jefferson, estão aqui. Pode ir fazendo as perguntas que a gente vai respondendo. E o professor Jefferson, então, vai apresentar... Ô, Rubi, isso eu vou apresentar a tabela de correção, enquanto isso o pessoal pode ir perguntando alguma coisa, tá? Pessoal, essa tabela de correção, ela é muito similar à da parte 1, ela é bem sintética, é o que nós vamos usar para olhar para o trabalho de vocês e analisar se ele está organizado como um trabalho científico. Então, vocês percebem que o referencial teórico é a primeira parte a ser avaliada na semana 11. Então, nós vamos prestar atenção, sim, no número de palavras, tá? Porque se vocês forem fazer um projeto e submeter num edital, por exemplo, PIC, PIBIC, ou até edital externo, eles têm até caixinhas, umas caixinhas já prontas no sistema, que eles só comportam um número mínimo e um número máximo de palavras. Então, esse exercício, ele é importante. Mesmo que alguém diga, professor, deu 600 palavras, 550, tem problema? Hoje, nesse caso, tem problema, porque é um exercício para a gente realmente manter dentro de um limite, porque vários editais de pesquisa têm limite, e o limite ele é classificatório. Então, a gente está sendo um pouco rígido nesse ponto, mas é para exercitar mesmo, né? Nosso papel aqui é fazer um exercício, ok? Então, prestar atenção no mínimo e no máximo, né? 2 autores, pelo menos, ok? Não podemos esquecer disso. Não pode ser só um, tem que ser 2 autores no mínimo de referência científica, como lembra a professora Rubinalva, artigo científico ou livros, né? Pegou um blog, é complicado, porque ele não é científico. Pode ser até um pesquisador que escreveu, mas ele tem um caráter mais de ensaio, de fichário, do que propriamente um artigo científico. Depois nós vamos avaliar a metodologia, 3 pontos, né, com todos esses elementos. Colocou o tipo de pesquisa, se é bibliográfica, se é uma pesquisa de campo, a abordagem, a natureza, ela foi aplicada, ela foi básica, só conceitual, os objetivos, procedimento, tudo isso que a gente pediu ali na metodologia, a gente vai cobrar aqui nesses 3 pontos, né? Claro, a gente tem um olhar bem flexível, mas a gente não pode olhar para uma metodologia e não conseguir identificar se ela é bibliográfica, se ela é uma pesquisa de campo, se ela é uma pesquisa feita em laboratório. Se nós não conseguirmos identificar que tipo de pesquisa é, a metodologia ela está insuficiente, percebam? Imagina você dizendo que tem um problema, análise da violência doméstica no ano 2020. Estou chutando aqui um problema. E aí, na metodologia, a gente não está claro se essa pesquisa foi visitar as casas das pessoas, você foi numa delegacia da mulher, ver estatística, ou você fez uma revisão bibliográfica. Se não deixar claro, a pesquisa ela se perde completamente. Por isso que ela vale 3 pontos, essa parte, é bem importante. Depois o orçamento, né, é tudo fictício, lembrando, tudo fictício. Se você botar que um livro vai custar R$500, não tem problema, nós vamos acreditar em você, né, porque é um exercício de pensar o valor daquilo que você vai gastar. Depois o cronograma também é aproximado. Eu acho que eu vou levar 3 meses isso, 2 meses aquilo. É também um exercício aproximado. E as referências vale um pouquinho mais, 2 pontos, porque ela é bem importante, né? Imagina você colocar o ano de uma obra errado. Uma pessoa que vai buscar essa obra para poder ler porque se mostrou interessado, não vai achar a obra porque colocou o ano errado, ou colocou uma edição não revisada, e aí ela vai consultar as páginas, não batem. É bem complicado quando se erra uma referência. A gente tem que prestar atenção mesmo, porque é importante para a pesquisa. Bom, essa é a tabelinha, nós vamos disponibilizar para vocês agora no chatzinho, e eu vou colocar também no fórum, daí vai por e-mail para vocês, tá? A princípio, pessoal, é isso. Estamos sempre à disposição, né, tanto no chat do Moodle, quanto por e-mail. E a gente fica no guardo, se vocês tiverem mais alguma questão, fiquem à vontade. Eu não li o chatzinho, a professora Rubinalva que estava acompanhando, mas é isso, professora Rubinalva?
Desligou o microfone. Desligado, A Poliana está perguntando, Jefferson, eu tinha entendido errado, pensei que era erro de português, mas ela está perguntando, é importante a pergunta dela, se o na, o da, então, quando é palavra, tudo conta. Se vocês selecionam o texto, tem aqui no cantinho embaixo na lateral, embaixo do computador, a gente no rodapézinho ali, a gente conta as palavras, mas é importante porque ela coloca isso. As palavras de junção, né, dá, com, isso, nesta, naquela, isso conta também, mas a gente não é rigoroso. A gente é mais rigoroso quando falta, tá, Poliana? Por exemplo, tu escreve um parágrafo lá e vai só enrolando, não diz nada com nada quase, e tem 500 palavras. Então, isso que a gente olha o conteúdo, mas sempre a mais não é problema, né? Se passar 510, 5, por exemplo. O problema é quando tem a menos e o texto não tem concisão nenhuma, não tem sequência lógica, não tem os conceitos principais, certo? Então, é só cuidar com isso. O parágrafo tem que ter uma ideia legal, concreta, do conceito que se quer trazer da temática, ok? É importante a pergunta dela. E a Suami perguntou, entendeu, Suami? Ok, né? Acho que a Suami eu respondi, né, Suami? Tá. Rubi, eu vou encerrar a gravação para não ficar muito extenso para quem vai assistir depois. E continua se tiver mais alguém perguntando, ok? Só vou interromper aqui, porque